E quando a falta de energia elétrica causa prejuízo ao consumidor, é possível acionar o PROCON. A gente mostra agora quais são os direitos dos consumidores no quadro Conheça Seus Direitos. E quem vai trazer essas informações é o repórter Marco Aurélio Melo, que está ao vivo no centro de Maceió. Bom dia, Aurélio. Qual deve ser a primeira ação do consumidor quando tem um problema com a falta de energia elétrica? Muito bom dia, Lenildo, bom dia, Juliana, bom dia a todos que estão em casa. O primeiro procedimento é entrar em contato com a central de atendimento da empresa para fazer essa reclamação, né? Constar que houve um problema, né? Fazer com que a empresa tenha conhecimento de que houve esse problema e de que houve uma consequência maior, por exemplo, um dano em um aparelho eletrônico. Esse é o assunto de hoje, claro, da coluna Conheça Seus Direitos, com Rodrigo Cunha, ele que é especialista em direito do consumidor. Rodrigo, mas essa comunicação tem um prazo a ser feita. Bom dia, Marco Aurélio. O sistema de energia elétrica em Alagoas ele está deixando muito a desejar. Para se ter uma ideia, no mesmo período, entre janeiro e outubro do ano passado, a Companhia de Energia Elétrica, Eletrobras, que ocupava a 25ª posição, hoje ocupa a 8ª posição. Ela mais que dobrou a quantidade de reclamações no PROCON. E muito se deve justamente a esse fato da questão das quedas de energias que causam danos ao consumidor. Então, aquele consumidor que tiver um equipamento que foi danificado devido a uma queda de energia, ele tem um prazo de até 90 dias para comunicar o fato à empresa. E depois de comunicado esse fato, a empresa tem 10 dias para ir à residência do consumidor e ir fazer um laudo nesse equipamento. Lembrando que esse prazo cai para um dia quando se trata de uma geladeira, tendo em vista que tem que acondicionar os alimentos ou medicamentos. Então, nessa situação, o consumidor tem que esperar esses 10 dias, então ele deve comunicar o quanto antes à Eletrobras, e depois que ela vai à sua residência, ela tem até 15 dias para dar uma resposta ao consumidor. Caso essa resposta seja positiva, tudo bem, mas caso essa resposta seja negativa e o consumidor está convicto de que o que deu causa àquele prejuízo naquele equipamento foi aquela queda de energia, ele não deve se contentar com essa resposta e deve procurar justamente o PROCON, que é um meio de resolver esse problema. A quem cabe, de acordo com a legislação, a quem cabe o ônus da prova? Quer dizer, é o consumidor que teve o prejuízo, é a empresa? Numa situação dessa, a empresa tem sim que demonstrar que não foi a queda de energia que causou esse prejuízo. Então o consumidor deve ficar tranquilo, mesmo que ele venha ter uma negativa, uma negativa que é feita por um laudo de especialistas que são contratados pela própria empresa, então pode ser questionado sim, e pedir um laudo de um terceiro, para que se tenha uma certeza realmente do que se deu causa a esse prejuízo. Agora, quando há a queda constante, de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, há uma punição às empresas. Que punição é essa? É o ressarcimento? É uma compensação? De que forma? Bem, é importante falar isso porque muito poucas pessoas sabem disso. As pessoas não sabem ler a sua conta de energia. Nessa conta de energia, a ANEEL, que é a agência reguladora e fiscalizadora desse setor de energia elétrica, ela estabelece limites máximos que devem ser obedecidos pelas empresas. Então pode observar que em toda conta vem siglas e é justamente confuso tentar entender, mas existem 3 siglas, que é o DEMIC, o FIC e o DIC. Então que são informações que demonstram o período máximo que se pode ter de interrupções em um período, o tempo máximo de duração que pode se ter de falta de energia, isso é estipulado e vem justamente comparando com o que se aconteceu naquele mês. Então o consumidor pode procurar essas siglas, vai estar no blog também do Tudo na Hora daqui a pouco, como achar essa informação, para que caso venha a ser desrespeitado, ele venha a ser ressarcido numa próxima fatura. Agora, de uma forma geral, com relação ao fornecimento, muita gente tem dúvida, por exemplo, com relação à data da fatura, né? Que muita gente recebe a conta e diz, poxa, essa data não é a ideal para mim. Isso pode mudar? Essa data pode ser alterada? Sim, todos os serviços públicos que são cobrados ao consumidor, eles devem ter no mínimo 6 datas para que o consumidor opte por aquela que melhor lhe interessa. E essas datas não podem ser corridas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela tem que ser de forma distribuída entre os 30 dias do mês. Então, agora, uma outra novidade, né, que o Brasil se prepara para isso é a chamada energia pré-paga, que seria aí semelhante ao sistema adotado pela telefonia, ou seja, aquele consumidor ele
paga antecipadamente por essa tarifa. Qual a avaliação que se faz, qual a expectativa com relação a esse novo sistema? Bem, Marco Aurélio, é uma novidade, né? A ANEEL já está fazendo consultas públicas em várias capitais do Brasil para justamente implantar essa questão da energia pré-paga que se equipara à questão do telefone. Eu confesso que eu fico um pouco temeroso, principalmente devido às consequências. A energia é um serviço que tem que ser contínuo e muitas vezes esse tipo de cobrança pode deixar o consumidor numa situação que venha colocar em risco a sua própria segurança, tendo visto que pode ficar sem energia à noite, como também a saúde de quem depende de equipamentos. Então é algo que tem que ser bem debatido com a população, com os órgãos de defesa do consumidor, para entrar em vigor. Ok, então, Rodrigo, muito obrigado mais uma vez por seus esclarecimentos. Os consumidores têm que estar atentos, né, nessa questão de queda de energia com danos, e com relação a essa questão dessa novidade aí, o país deve sim implantar dentro de mais algum tempo, mas como disse o Rodrigo, é preciso se discutir, debater bastante esse assunto que gera muitas dúvidas. Por exemplo, quando acaba, vamos supor, a cota que você comprou aí, o fornecimento é suspenso de imediato, e como ficaria exatamente um usuário que precisa, por exemplo, de um paciente que está em casa e precisa estar constantemente ligado a equipamentos. Então, há muitas dúvidas. E outra coisa, se com relação à telefonia no pré-pago, o usuário do sistema pré-pago paga a tarifa mais cara, porque é um absurdo, você paga com antecedência e paga a tarifa mais cara, como seria então com relação à energia? Então são muitas dúvidas que exigem sim uma grande discussão. Mais Rodrigo Cunha, mais direitos do consumidor, no portal Tudo na Hora. Esse assunto com relação à queda de energia, daqui a pouquinho vai estar postado. Voltamos aos estúdios do Jornal da Pajuçara amanhã.